Olá pessoal, espero que tenham passado uma boa semana. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas à distância. E hoje eu mudei um pouco o formato das nossas aulas. Hoje eu vou explicar o assunto para vocês e aqui do meu lado tem uma tela onde vai passar o assunto, vai ficar passando aqui na tela o assunto que eu estou explicando para vocês. O assunto que nós vamos trabalhar hoje é o assunto funções químicas inorgânicas. É um assunto que você já deve ter falado um pouquinho, talvez lá no nono ano, ou talvez até alguns no primeiro ano também, aquele assunto que fala dos ácidos, das bases, dos sais, e eu fiz um resumo bem legal aqui para vocês, espero que vocês apreciem bastante a aula. Mas vamos lá então, vamos começar. Gente, primeira coisa, o que seriam as funções químicas inorgânicas? Eu queria que vocês primeiro entendessem o seguinte, que quando a gente estuda química, a gente divide a química em duas áreas de estudo bem definidas. Uma delas a gente chama de química inorgânica e outra de química orgânica. Num primeiro momento nós vamos trabalhar a química inorgânica e lá no terceiro vocês vão ouvir falar bastante da química orgânica. Mas vamos então à nossa química inorgânica. A química inorgânica, então, é um ramo da química que ela se divide em alguns grupos. Nós vamos falar dos 4 principais grupos que são estudados na química inorgânica. Como vocês podem ver na tela, nós vamos falar dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos. Vamos ver um pouquinho o que seriam os ácidos. Gente, aqui eu botei um conceito, qualquer livro de química que vocês pegarem, vocês vão ver que o conceito é parecidinho com esse que eu coloquei aqui, com umas palavras até um pouco minhas. Os ácidos, então, são substâncias que quando eles estão em solução aquosa, o termo aquosa tem a ver com água. Então, quando eu pego uma substância ácida e misturo ela com água, ela vai sofrer uma coisa que a gente chama de ionização. A palavra ionização, de uma forma mais simplificada, ela seria uma separação. Tá, mas separação do quê? A substância química ela é formada por uma parte que a gente chama de a parte positiva, que são os cátions, e a parte negativa, que são os ânions. Então, quando o ácido é misturado em água, essa parte positiva e a parte negativa que compõe a substância, ele sofre uma ionização que, como eu simplifiquei para vocês, uma espécie de separação, onde acontece a liberação da carga positiva e da carga negativa. Só que uma coisa vai chamar a atenção. A carga positiva, ou seja, cátion do ácido, sempre será o H positivo. Então, a parte positiva, o cátion, sempre será o H. Aqui eu botei o exemplo de uma reação, onde vocês podem ver uma substância ácida, HCl, depois nós vamos ver melhor que substância é essa. Eu botei aquela setinha e coloquei ali o símbolo da água em cima, dizendo que aquela substância ácida, o HCl, ele foi misturado com água e quando houve essa mistura com a água, houve aquilo que a gente chama de ionização, ou seja, eu separei a parte positiva, o cátion, da parte negativa, o ânion. Então a parte positiva virou o H+, e a parte negativa, o que estava do ladinho ali, o Cl-. Algumas características das substâncias ácidas. Gente, os ácidos, eles apresentam sabor azedo. Só que tem uma coisa que é importante falar nesse momento. Quando eu falo sabor, eu associo sempre com paladar. Eu não posso pegar uma substância ácida sem saber e colocar na minha língua para saber se o sabor é azedo. Mas vamos dizer assim, existem substâncias ácidas que sem problema nenhum podem ser experimentadas pelo sabor. Frutas cítricas, limão, laranja, abacaxi e vinagre. Mas tem substâncias que são ácidas que são mais complicadas. Você já deve ter ouvido falar na expressão ácido sulfúrico, que é uma substância extremamente corrosiva, perigosa e que não pode ser, claro, testada através do seu sabor azedo. E uma outra coisa que a gente vai falar um pouco mais na frente, em outro slide, os ácidos possuem pH menor do que 7. Interessante que pH é como eu escrevi ali mesmo, P minúsculo, H maiúsculo. Tá, mas o que viria a ser o pH menor do que 7? Lá para frente, como eu falei para vocês, eu vou fazer um capítulo só sobre pH. Então vocês vão entender isso aí. Mas gravem isso. Ácido tem sabor azedo e tem pH menor do que 7. Agora eu botei ali uma dica. Essa dica aí, alguns professores costumam apresentar essa dica até para facilitar um pouco a visualização da fórmula de um ácido. É que a fórmula dos ácidos inorgânicos, elas sempre começarão com H
maiúsculo, que é o símbolo do hidrogênio. Até coloquei aqui alguns exemplos de ácidos, eu queria que vocês reparassem ali, ó. Toda aquela fila ali, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido fosfórico, ácido carbônico, ácido acético, ácido sulfídrico, ácido nítrico. Eu queria que vocês reparassem que todas as fórmulas começam com H maiúsculo, que é o hidrogênio. É a parte positiva que eu falei para vocês que separa quando a substância fica em solução aquosa, fica com água. E aproveitando que eu falei dessas substâncias, eu coloquei alguns exemplos aqui e algumas aonde a gente encontra essas substâncias. Por exemplo, o ácido sulfúrico, gente, é uma substância ácida que é encontrada em soluções que vêm nas baterias dos automóveis. É uma substância bem corrosiva, perigosa, mas está presente lá na bateria dos automóveis para que a bateria consiga ter o seu funcionamento. Outra substância que eu botei ali embaixo, o ácido clorídrico. Gente, o ácido clorídrico é uma substância que está presente no suco gástrico. Para quem não sabe o que é suco gástrico, mas você já deve ter estudado nas aulas de ciências do fundamental, até nas aulas de biologia, vocês sabem que o nosso estômago, quando a gente recebe o alimento, quando ele chega no estômago, ele começa a ser atacado por uma substância ácida para que comece lá o processo da digestão desses alimentos. E essa substância presente lá no estômago, que o nosso organismo produz, é justamente esse ácido clorídrico. Importante, ele desmancha o alimento, mas não acontece nada com o nosso estômago, porque o nosso estômago tem substâncias, tem camadas que o protegem internamente. Quando essa proteção não está muito legal, pode acontecer problemas sim com o nosso estômago, gastrite, úlceras, coisas mais sérias. Mas então é importante, o ácido clorídrico está no suco gástrico de todo ser humano. Não só do ser humano, dos animais também. Outra substância que eu botei ali, o ácido fosfórico. O ácido fosfórico é uma substância que está presente nos refrigerantes. Por isso que a gente fala que os refrigerantes são ácidos também, tá? Refrigerante de limão, refrigerante de cola, são substâncias que têm realmente acidez. Outra substância que eu botei ali, o ácido carbônico. O ácido carbônico também está presente nas bebidas gaseificadas. Para quem não sabe o que é uma bebida gaseificada, é aquela bebida que quando a gente abre, sai do gás dela saindo. Ali tem presente ácido carbônico e quando a gente abre aquela substância, esse ácido carbônico se separa e sai ali pelo refrigerante o CO2, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Outra substância que também é um ácido é o ácido acético. Ele está presente no vinagre, esse vinagre que a gente tempera a salada. Uma coisa interessante desse ácido aqui, que eu coloquei aqui só para chamar atenção, mas ele é um ácido orgânico, a gente vai falar dele lá no terceirão, mas ele também é um ácido, tá? Ele não é um ácido inorgânico como esse que a gente está estudando agora, mas ele é um ácido também. A próxima, o ácido sulfídrico. Gente, eu não sei se alguém já teve essa oportunidade, não sei se é uma oportunidade muito legal, mas, por exemplo, ovo. O ovo, quando apodrece, ele tem um cheiro extremamente desagradável. Este cheiro é justamente o cheiro desse ácido sulfídrico que eu coloquei ali, tá? Um outro ácido que aparece ali, o ácido nítrico. O ácido nítrico está presente na fabricação de explosivos. Gente, teria mais um monte de ácidos que eu poderia colocar aqui para vocês, mas a gente não vai ter tempo para isso. Então eu coloquei alguns, não vou dizer que são os principais, mas são alguns dos ácidos que a gente pode falar a respeito da fórmula, do nome e da utilização. Outra coisa interessante, fórmula e nome. Como é que eu consigo chegar nisso aí? Vai ser o nosso próximo slide, que é a nomenclatura dos ácidos. Como é que eu dou um nome para um ácido? Aqui eu vou usar um sistema que a partir da fórmula do ácido eu vou montar um nome dessa substância. Eu vou usar com vocês uma regrinha que é até bem famosa. Muitos professores usam essa regrinha, que é a regrinha do ato, do eto e do ito. Importante, para eu usar essa regrinha do ato, do eto e do ito, eu sou obrigado a ter uma tabelinha de ânions. Por que uma tabelinha de ânions? Lembra quando eu falei lá no primeiro slide, quando eu dei a definição de ácidos, eu disse para vocês, os ácidos, quando estão em solução aquosa, acontece uma separação da parte positiva da parte negativa. A parte positiva sempre será o H+. A parte positiva é o cátion, né? E a parte negativa vai ser aquilo que a gente chama de ânion. Ou seja, num ácido vai haver a separação do H da outra parte. O H é o cátion, a outra parte é o ânion. Para eu reconhecer esse ânion, eu preciso de uma tabela que me mostre esse ânion. Importante, essa tabela não é uma tabela periódica, gente. Apesar de aparecer ali alguns momentos, por exemplo, os primeiros ali,
O F, o Cl, o Br, o I, a gente também encontra eles na tabela periódica, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Mas se vocês olharem na sequência, vocês vão ver que não tem só essas substâncias, tá? Não tem só esses elementos, tem combinações de elementos químicos. Mas vamos lá então, como é que funciona isso aqui? Gente, a regrinha do ato, do eto e do ito significa fazer o seguinte, importante, todo ácido sempre vai começar pela palavrinha ácido. Então reparem que os 5 exemplos que eu coloquei ali, todos eles têm ácido alguma coisa. Então a palavra ácido tem que estar presente no nome. Essa palavrinha ácido tem a ver com H+, tem a ver com H da fórmula. A outra parte que vai fazer parte do nome do ácido, ela está presente na tabelinha de ânions. E aí o que eu faço? Eu procuro essa outra parte na tabela de ânions e olho o nome dela. De acordo com o nome, eu olho a terminação desse ânion que eu achei na tabela. Se a terminação desse ânion for ato, eu substituo o ato por ico. Se a terminação desse ânion for eto, eu substituo o eto por hídrico. Se a terminação desse ânion for ito, eu substituo por oso. Mas vamos ver isso aí na prática. H2CO3. Então, o H2 tem a ver com ácido. São 2 hidrogênios ali, mas é o H. O CO3 eu vou procurar na tabelinha de ânion. Vamos ver onde é que está o CO3. O CO3 está aqui, gente. Ó. Carbonato. Então, se eu fosse juntar essas duas palavrinhas, ficaria ácido carbonato. Como eu falei para vocês, pega o finalzinho ato do carbonato e troca por ito, por ico. Então, ficou ácido carbônico. Um outro exemplo. HCl. O H é o ácido, está ali no nome. E o Cl. O Cl está aqui, gente. Ó. Cloreto. Eto. Troca o eto por hídrico. Então, vai ficar, ao invés de ácido cloreto, vai ficar ácido clorídrico. Um outro exemplo. HNO2. O NO2, vamos ver onde é que está o NO2 aqui, deixa eu achar. Aqui. NO2. NO2 é nitrito. Então, o que eu fiz? Eu escrevi ali ácido nitrito, mas troquei o finalzinho ito por oso e ficou ácido nitroso. Mais 2 outros exemplos que eu coloquei aqui, que é importante falar, que são 2 ácidos bem famosos. H2SO4. Se vocês procurarem um SO4 na tabela, vocês vão achar o SO4 na tabela de ânions, né? Aqui, ó, o ânion sulfato. Então, ia ficar assim, ácido sulfato. Troco o ato por ico, ia ficar ácido súlfico. Só que nesse caso do ácido que tem enxofre, que é o S, eu acrescento lá no meio do nome o R. Então, ao invés de ácido súlfico, ficou ácido sulfúrico. A mesma coisa vai acontecer com esse outro ácido que eu botei ali embaixo, ó, o H3PO4. Vamos ver onde é que está o PO4 aqui na tabelinha. Aqui no alto, a gente pode ver lá no alto da tabelinha. Ó. PO4 é o fosfato, lá na última coluna. Então, ácido fosfato, troca o ato por ico, ácido fósfico. Não vai ficar ácido fósfico. No caso dos ácidos que tem P, que é o fósforo, a gente acrescenta no meio do nome o R. Então, ao invés de ácido fosfórico, de ácido fósfico, ficou ácido fosfórico. Gente, com essa tabelinha, com essa regrinha, eu consigo dar nome para todos os ácidos inorgânicos que a gente vai trabalhar, tá? Vamos então partir para o nosso segundo grupo, as bases, que são chamadas também de hidróxidos. Só para lembrar, nós estudamos os ácidos, características dos ácidos, a presença do íon positivo H+, que é o que vai caracterizar o fato de ser um ácido inorgânico. Só que agora nós vamos falar das bases inorgânicas, que também são conhecidas por hidróxidos. O conceito que vocês vão achar em livros, que eu também dei uma adaptada, é esse aqui. Ó. As bases ou hidróxidos são substâncias que em solução aquosa, ou seja, misturado com água, elas também sofrem uma separação, que a gente chama de dissociação. E nessa separação, eu também separo a parte positiva da parte negativa
dessa substância. A parte positiva e a parte negativa têm umas características interessantes. Lá no caso dos ácidos, a parte positiva sempre seria o H+. Agora, no caso das bases, a parte negativa sempre será o OH-, que a gente chama de hidroxila. Por isso o nome hidróxidos. Então eu botei um exemplinho ali. Por exemplo, NaOH. Representei aqui a separação dele, a mistura com água, e houve a separação da parte positiva da parte negativa. Eu queria que você reparasse que a parte negativa é o OH-. A parte positiva, que agora vai ser o cátion, vai depender da substância. Características das bases. As bases elas apresentam um sabor que dá uma sensação de adstringência, a gente chama de adstringente. Para quem nunca ouviu essa palavra, adstringente é uma sensação de quem morde uma fruta que não está muito madura. A gente fala que trava. Quem já mordeu uma banana que não está tão madura, por exemplo, não vou falar em outras frutas, caju também, que não é tão comum aqui para nós, mas a banana, alguém já deve ter comido uma banana que não estava muito madura e teve aquela sensação de travar. Essa é a sensação de adstringência. As bases causam essa sensação no sabor, mas vale falar uma coisa também para vocês. Assim como no caso dos ácidos, eu não posso sair por aí colocando bases na boca, porque tem bases que são extremamente perigosas. Uma das mais famosas que existe é uma que a gente chama de soda cáustica. A soda cáustica, que o nome dela, nós vamos ver o nome dela oficial depois, mas a soda cáustica é uma substância extremamente corrosiva. Ela destrói os tecidos do nosso corpo. Então, soda cáustica em contato com a pele faz um estrago violento. Então, não posso ficar experimentando substâncias que são básicas para ver o sabor dela. Mas tem outras substâncias básicas que são até remédios, por exemplo. Nós vamos ver daqui a pouco também o leite de magnésia. O leite de magnésia, que é usado para a questão de acidez estomacal, ele também tem essa sensação de travar. A gente sente travar na boca quando a gente toma esse remédio, tá? Outra coisa também que é uma característica das bases. Lembra que eu falei para vocês que o pH dos ácidos é menor do que 7? O pH das bases é maior do que 7. Ainda não vou revelar para vocês o que é o pH, mas só para saber. Ácido tem pH menor do que 7. Base tem pH maior do que 7. E outra dica que eu também coloquei aqui para vocês, que vocês vão ver no próximo slide. As fórmulas das bases, elas terminam com OH. Só lembrando, os ácidos têm as fórmulas começando com H. As bases têm a fórmula terminando com OH. Vamos ver uns exemplinhos disso aí. Eu botei aqui 4 exemplos para vocês. E reparem que em todos os 4, o OH aparece no final da fórmula. Temos ali o primeiro exemplo, o hidróxido de sódio, que é a famosa soda cáustica, usada na fabricação de sabão. A fórmula dela é NaOH. Botei outro exemplo ali, ó, CaOH2. É OH2, tem 2 OHs, mas tem OH no final da fórmula. É o hidróxido de cálcio. Botei ali a utilização dele, é usado em argamassa e nas pinturas a cal. Pintura a cal é aquela pintura que a gente chama de caiação, aquela que os meio-fios das cidades são pintados com pintura a cal, que é uma pintura mais barata, e é a chamada caiação. Outro hidróxido, o hidróxido de magnésio, aquele que eu falei para vocês ainda há pouco, o leite de magnésia. O leite de magnésia é um antiácido estomacal, ou seja, ele serve para essa sensação de acidez estomacal. A gente toma isso aí como remédio, ele alivia essa acidez estomacal. Mas reparem na fórmula, MgOH2, termina com OH. Um outro ali, NH4OH, esse aí é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é interessante que ele tem 2 elementos ali combinando ali no começo da fórmula, o NH4, que é o íon amônio. Os outros têm só um elemento, esse tem 2 elementos. O hidróxido de amônio, OH, termina com OH, ele também é usado na produção de fertilizantes para a agricultura, é usado nos produtos de limpeza à base de amoníaco. Você já deve ter ouvido essa expressão, amoníaco, que tem nos produtos de limpeza. Vamos ver agora como é que eu faço para dar nome para as bases. Gente, eu escrevi aqui a respeito da nomenclatura das bases e lá na fórmula dos ácidos eu disse, gente, para dar nome para os ácidos, como a parte positiva vai ser sempre o H+, eu tenho que descobrir qual é o nome da parte negativa.
Agora, no caso das bases, a parte negativa vai ser o OH-. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é o nome da parte positiva. Parte positiva, os cátions. Por isso eu botei ali uma tabelinha de cátions que a gente vai utilizar agora para descobrir. Vamos lá então. Como é que eu dou nome para as bases? Eu disse para vocês no começo desse assunto que as bases também são conhecidas por hidróxidos. Então, quando eu for dar nome para uma base, eu uso a seguinte expressão: hidróxido de, o nome do cátion. Hidróxido de, vamos ver, Na. Gente, o Na, deixa eu ver onde é que está o Na aqui. Está aqui, ó. Sódio. Por isso o nome hidróxido de sódio. Segundo exemplo, Mg. O Mg está aqui, ó. Hidróxido de magnésio. Terceiro exemplo, Al. Está lá no alto da terceira coluna, ó. Alumínio. Hidróxido de alumínio. Quero chamar a atenção para vocês no último exemplo que eu dei ali para vocês, nos dois últimos exemplos. O Fe, que é o ferro, ele está aparecendo 2 vezes na minha tabela. Ele aparece uma vez aqui, ó, e aparece outra vez ali do lado. Então, o ferro consegue formar 2 tipos de bases diferentes. E esses 2 tipos de bases diferentes têm nomes diferentes. Ou eu chamo de ferro 2, para essa daqui, ou ferroso. A do ladinho eu chamo de ferro 3 ou férreo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, FeOH2, FeOH3. Como é que eu faço para diferenciar se é o FeOH2 ou FeOH3 é o ferroso ou o férreo? Esse númerozinho que tem do lado do H aqui, gente, ó, FeOH2. Aquele 2 ali significa que é o ferro 2, que é esse aqui, que é o ferroso. Esse númerozinho aqui do lado do H, o 3, significa que é o ferro 3, ou seja, é o férrico. Então tem 2 maneiras de dar esse nome: hidróxido de ferro 2 ou ferroso, hidróxido de ferro 3 ou férrico. Vamos para o nosso próximo grupo inorgânico, os sais. Gente, os sais são substâncias que, quando estão em solução aquosa, ou seja, misturado com água, também sofrem dissociação, ou seja, eles sofrem também aquela separação que eu falei para vocês, a separação da parte positiva da parte negativa. Essa separação da parte positiva e negativa forma cátions e ânions. Só que tem uma coisa interessante. Lá nos ácidos, o cátion era sempre o H+, e o ânion eu pegava na tabela de ânions. Nas bases, o ânion era sempre o OH- e o cátion eu pegava lá na tabela de cátions. Só que agora, no caso dos sais, o cátion não vai ser o H+, e o ânion não vai ser o OH-. Então, eu vou ter uma diferença aí que eu consigo descobrir, porque o ácido começa com H e a base termina com OH. Agora, o caso dos sais. Os sais não começam com H e não terminam com OH, mas eles também, misturados com água, sofrem essa dissociação, essa separação, separando os cátions dos ânions. Eu botei aqui no slide o NaCl. O NaCl você já deve ter ouvido falar, né? O cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, é o sal mais famoso que existe. Quando o sal de cozinha sofre a dissociação, ele separa a parte positiva da parte negativa. A parte positiva não foi o H+, e a parte negativa não foi o OH-. Gente, os sais apresentam sabor salgado. Parece meio óbvio, mas é verdade, né? O sabor, a sensação de salgado a gente conhece por causa do sal de cozinha. Os sais têm essa sensação, elas são percebidas na nossa língua, na parte que percebe esse sabor salgado. Não, nem todos eles têm o mesmo gosto, mas tem essa sensação de ser salgado. Mas como eu falei para vocês, eu não posso sair colocando substâncias na minha boca, porque algumas delas podem ser tóxicas, podem ser corrosivas, podem ser extremamente perigosas. Tá? O cloreto de sódio não é perigoso, mas também tem que tomar cuidado com o excesso do cloreto de sódio, porque ele também pode trazer problemas de saúde, principalmente pressão arterial, aumento de pressão, né, gente? Outra coisa, falar do pH. O pH dos ácidos, o pH do ácido é menor do que 7. O pH da base é maior do que 7. E o pH dos sais é bem próximo ao 7. Quando eu falar para vocês do pH, daí vocês vão entender isso aí.
E a dica que eu queria colocar das fórmulas dos sais, eu já tinha falado agora no começo, né? Não começa com H, não termina com OH. E outra coisa também que eu queria falar para vocês é a respeito da formação dos sais. Os sais podem ser formados pela mistura de um ácido com uma base. Um ácido e uma base, quando são misturados, eles vai acontecer uma reação química que a gente chama de reação de neutralização. Como assim neutralização? Eu estou dizendo que se eu misturo um ácido com uma base, o ácido neutraliza o efeito da base ou a base neutraliza o efeito do ácido. E quando um neutraliza o efeito do outro, eles vão acabar formando duas substâncias novas. Uma delas vai ser um sal, um tipo de sal, e a outra delas vai ser água. Então eu botei aqui um exemplo para vocês. Ó. HCl, que é um ácido, quando é misturado com NaOH, que é uma base, ou seja, o ácido clorídrico, misturado com NaOH, que é o hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica, quando os dois se misturam, eles vão formar o NaCl, que é o cloreto de sódio, e vão formar também a água. Isso é uma reação de neutralização. Alguns chamam também de reação de salificação, porque é uma reação que forma um sal. Vamos ver agora exemplos de sais e a questão das fórmulas também. Eu botei uma série de sais aí, botei a fórmula, o nome e qual é a utilização deles, tá? Um deles, o NaCl, que eu já falei para vocês, que é o cloreto de sódio, ele é presente no sal de cozinha, né? Outro tipo aqui, ó, o NaHCO3. Esse aqui é o famoso bicarbonato de sódio. Carbonato de sódio, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, dá até para a gente fazer algumas experienciazinhas no laboratório. Quando nós retomarmos as nossas aulas presenciais, nós vamos fazer isso aí, tá? O bicarbonato de sódio está presente no fermento químico, ele está presente nas substâncias que são antiácidas também, tipo aquela lá, o leite de magnésia, que é o MgOH2, também tem o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, que é uma substância que é antiácida, tá? E também está presente em extintores de incêndio. Existem modalidades de extintores de incêndio e um deles é a base de bicarbonato de sódio também. Outros exemplos aqui, Na2CO3, que é o carbonato de sódio, que é usado na produção de vidros. Tem outro aqui também, o NaNO3, o nitrato de sódio, usado na produção de fertilizantes e na produção da pólvora. Botei outro ali também, o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, que ele é constituinte do calcário. CaSO4, sulfato de cálcio, presente no gesso, gesso medicinal, aquele que a gente bota em talas quando a gente quebra um osso, engessou lá, precisou engessar um braço, alguma coisa quebrada, lá tem sulfato de cálcio que está presente no gesso. E também no giz escolar. O giz hoje em dia não é tão comum nas salas de aula, mas todo mundo sabe que é um giz, aquele de escrever em quadros verdes, geralmente. Eles são feitos à base de sulfato de cálcio. Uma outra substância que está se falando bastante agora com essa história aí do Covid-19, do coronavírus, é o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, que é NaClO, ele está presente na água sanitária, gente. Então, o NaClO, o hipoclorito de sódio, aquele cheiro que a gente sente de cloro nas águas sanitárias, é justamente porque eles têm essa substância aí, tá? Para que o hipoclorito de sódio, vocês sabem que um dos cuidados, principalmente quando a gente chega em casa, precisou sair por algum motivo nesse período que a gente tem que ficar aí dentro de casa, mas precisou sair, é obrigado a sair de máscara, é obrigado a sair calçado, tudo. E os nossos calçados, a máscara que a gente traz da rua, a gente faz uma soluçãozinha de água com hipoclorito de sódio, uma proporção mais ou menos de 1 litro de água para uma colher, 2 colheres de sopa de hipoclorito de sódio, tá? Então, esse hipoclorito de sódio vai agir como um antibactericida, no caso é um vírus, mas ele também vai ajudar na limpeza desse material que a gente traz da rua, tá? Só não pode colocar demais porque senão ele desbota, ele descolore as roupas, tá, gente? Então tem que ser, por isso, uma solução com bastante água e bem pouquinho hipoclorito de sódio. A famosa água sanitária, né? Que a gente chama também de alvejante. Outra substância que eu botei ali, que é um sal também, o Al2SO43, que é o sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio é uma substância que é usada no tratamento da água que a gente recebe nas nossas casas, tá? Quando a água chega na nossa casa, ela foi tratada lá numa estação de tratamento de água e lá foi usado certamente sulfato de alumínio. Ele serve para fazer com que as substâncias mais sólidas que tem na água elas se aglutinem e decantem. Processo de tratamento de água
para distribuição pública, tá? Outra substância que eu botei ali que também é um sal, o Ca3PO42, que é o fosfato de cálcio, e ele é o principal componente dos nossos ossos. Então os nossos ossos são feitos não só, mas eles são o principal componente dos nossos ossos, é esse fosfato de cálcio. Assim como eu fiz lá nos ácidos nas bases, eu também vou fazer nos sais. Como é que eu faço para montar um nome de uma substância que seja um sal? Só para lembrar, nos ácidos a parte positiva era o H+, então eu tinha que procurar numa tabelinha de ânions a parte negativa para conseguir fazer o nome do ácido. Nas bases, a parte negativa é o OH-, então eu tinha que procurar numa tabelinha de cátions a parte positiva para dar o nome dessa base. Agora nos sais, como a parte positiva não é o H+, nem a parte negativa é o OH-, eu sou obrigado a usar as duas tabelinhas. Mas olha uma coisa interessante, NaCl, Na a parte positiva, Cl a parte negativa. Então eu procuro essas duas, uma tabela e na outra. O Na na tabela de cátions, o Na, está aqui, sódio. O Cl na tabela de ânions está aqui, cloreto. Só que reparem uma coisa, na hora que eu dou um nome, o nome do ânion vai para frente, o nome do cátion vai para a sequência do nome. Então vai ficar assim, ó, Cl é o cloreto, Na é o sódio, cloreto de sódio. A mesma coisa no exemplo 2 ali que eu dei para vocês, o CaCO3. Procuro o Ca, está aqui, o cálcio, procuro o CO3, está aqui, carbonato. Então, ao invés de ficar cálcio e carbonato, vai ficar carbonato, vai para frente, de cálcio, vai para trás do nome. A Al2SO4, essa última substância que eu falei para vocês. O Al está aqui, alumínio, o SO4 está aqui, sulfato. Então, o sulfato vai para frente do nome, o alumínio vai para a sequência, fica sulfato de alumínio. E também o Ca3PO4, procuro o Ca na tabela de cátions, está aqui, Ca, e o PO4 está aqui. Então, cálcio e fosfato, vai ficar fosfato de cálcio. Finalmente cheguei na escala de pH. Gente, o que é a escala de pH? pH é uma expressão que significa potencial hidrogênio iônico. É assim mesmo como eu escrevi, tá? P minúsculo, H maiúsculo. Tá, mas o que é o potencial hidrogênio iônico? Gente, através da medição do potencial hidrogênio iônico, eu consigo descobrir se a substância é ácida ou básica e também se ela é neutra. Então, a escala de pH é uma escala numérica que ela vai de 0 até 14, ou de 1 até 14, e nesse percurso eu tenho maneiras de medir esses valores de pH, e de acordo com o valor que for medido, eu descubro se a substância é ácida, básica ou neutra. Tá, como é que funciona? De 0 até 7, ou seja, menor do que 7, é o pH ácido. Então, a substância que tiver um pH menor do que 7, ela vai ser uma substância ácida. A substância que tiver um pH maior do que 7 até 14, ela vai ser uma substância básica, que a gente chama também de alcalina. E se por acaso a substância tiver pH 7, ela é uma substância neutra. Quanto mais próximo do 7 for a substância, se ela for um ácido, quanto mais próximo do 7 for esse ácido, o pH dele, mais fraco esse ácido vai ser. Quanto mais distante do 7, mais próximo do 0, mais forte esse ácido vai ser. Quanto mais próximo do 7 for uma base, mais fraca essa base vai ser. Quanto mais distante do 7, chegando perto do 14, mais básica essa substância vai ser, mais forte ela vai ser. Então eu coloquei alguns exemplinhos ali para vocês de algumas substâncias que se encaixam aí nesses pHs, tá, gente? A bateria, o ácido estomacal, aqui está escrito soda, mas a soda aqui é o ácido que tem nos refrigerantes, tá, gente? O ácido que tem no limão, no tomate, café,
o leite, a água é uma substância neutra. Aí seguindo para lá, minha mão não alcança, mas tem lá o sangue. E se vocês olharem assim, ó, quanto mais para o 14, mais vai ser básica a substância. É lá para aquele lado que se encaixa lá limpador de ralo, lá, tá vendo? Que são substâncias que são extremamente básicas. Então aqui tem um exemplinho com algumas substâncias que se encaixam nos pHs e aqui estão os pHs. Então agora o pH não é mais um mistério para vocês. pH varia de 0 até 14, ou de 1 até 14. A metade de 14 é 7. A substância que tem pH 7 é uma substância neutra. A gente pode dizer que ela é uma substância que é um sal. Lembra que eu falei para vocês? Ácido mais base gera um sal. Então está aí o sal que eu queria que vocês entendessem. Se formou da ácido de uma base, chegou numa salificação, chegou numa substância que tem pH bem próximo do 7. Por isso que eu botei lá na parte dos sais, aqui ó, pH bem próximo do 7. E quanto mais alto for o pH, a substância vai ser mais básica, vai ser mais alcalina. Quanto mais baixo for o pH, ela vai ser mais ácida, certo? Então agora não tem mais mistério isso aí para vocês. Queria falar agora, importante, como é que eu meço o pH? Gente, existem equipamentos que a gente chama de pHmetro, que eles servem justamente para a gente medir o pH de uma substância. Existem também outros que a gente usa em laboratório também, quando a gente volta a retomar nossas aulas as nossas aulas de sala de aula, eu vou fazer algumas experiências com vocês no laboratório para mostrar para vocês isso aí. Papéis, fitas medidoras de pH. São fitas que elas, através da mudança de cor, a gente consegue comparar numa tabelinha se a substância é ácida ou básica. Quando a gente retomar as aulas, a gente vai ver isso aí então, tá, gente? Já que eu falei de cores, eu quero falar agora com vocês de substâncias que a gente chama de indicadores ácido-base. Como o próprio nome sugere, indicadores ácido-base são substâncias que elas podem ser tanto naturais quanto feitas em indústrias químicas, que elas mudam de cor quando se encontram no meio ácido ou no meio básico. Essas substâncias geralmente são feitas soluções delas e a gente faz isso aí para testar se a substância que eu estou analisando é uma substância ácida ou básica. Vamos dar uma simplificada nisso aqui, gente. É bem provável que você já tenha até feito em um momento numa aula de ciências, no ensino fundamental, ou até mesmo numa aula de química no primeiro ano, alguma experiência com essa substância aqui, ó, suco de repolho roxo. Repolho, eu acho que quase todo mundo deve saber o que é, né? Já deve ter comido nas suas saladas repolho. E o repolho ele tem dois tipos de repolho. Tem um que é mais clarinho e tem um que as folhas dele são roxas. E o repolho roxo, quando a gente pode usar ele no laboratório como indicador natural, a gente pega as folhas de repolho roxo, tritura essas folhas, mistura ela com água, ferve essa água e depois dá uma coada, vai sair um líquido com a coloração roxa do repolho. E eu posso usar essa substância da seguinte maneira, gente. Quando eu pego o suco de repolho roxo e misturo com uma substância que é ácida, ele vai assumir uma coloração. Se eu pego esse mesmo suco de repolho roxo e misturo numa substância que é básica, ele vai ficar com uma coloração diferente. É esse o comportamento dos indicadores ácido-base. Eles assumem colorações diferentes quando estão no meio ácido ou no meio básico. E através desse tipo de experiência eu consigo identificar bastante ácido e bastante base no laboratório. Não existe só o suco de repolho roxo, é o tipo mais fácil, dá até para fazer em casa isso aí, tá? Mas existem outras substâncias que eu botei uma sequência aqui, a fenolftaleína, o alaranjado de metila, o azul de bromofenol, o azul de bromotimol, o carmim de índico. Todas essas substâncias eu botei em duas colunas ali, dizendo qual é a coloração que ele fica no meio ácido e qual é a coloração que ele fica no meio básico. Quando nós retomarmos as nossas aulas presenciais, eu pretendo fazer essa experienciazinha com vocês no laboratório, tá, gente? Mas eu botei aqui embaixo um link, se vocês entrarem nesse link aí no YouTube, vocês vão ver não só esse, muitos outros, mas vocês vão poder ver essa experienciazinha com indicadores ácido-base para ver essa mudança no comportamento, na coloração dessas substâncias quando estão ou no meio ácido ou no meio básico. Gente, queria falar com vocês do último grupo dessas funções inorgânicas, que é o grupo dos óxidos. Vamos
direto para o conceito. O que são óxidos? Óxidos são compostos binários, ou seja, eles são formados por dois elementos diferentes, sendo que o oxigênio será o mais eletronegativo dos dois e estará sempre no final da fórmula. Simplificando, óxidos são substâncias que têm dois elementos na sua fórmula. Um dos dois sempre será o oxigênio. E esse oxigênio sempre vai estar na direita da fórmula, por ser o mais eletronegativo dos dois. Se vocês olharem aqui, eu botei 3 exemplos: CO2, CO e SO2. CO2, C e O, dois elementos. O da direita é o oxigênio, porque ele é o mais eletronegativo. CO, C e O, carbono e oxigênio de novo. O oxigênio está na direita da fórmula, por ser o mais eletronegativo. SO2, enxofre e oxigênio. O oxigênio está na direita da fórmula porque é mais eletronegativo que o enxofre. Aí eu botei 3 exemplos, 2 deles são bem... O primeiro, então, é muito famoso, gente. O CO2, o dióxido de carbono, mais conhecido por gás carbônico, ele é resultado de combustão, gente. Toda queima gera gás carbônico, gera CO2. Ele também é resultado da respiração dos animais. A gente inspira principalmente o oxigênio, e nas nossas células são feitas trocas gasosas e são liberadas moléculas de CO2. Então o CO2 é um gás que naturalmente tem na atmosfera terrestre, é produzido numa quantidade considerável, só que o CO2, quando ele está nas quantidades, nas proporções, na nossa atmosfera, em proporções equilibradas, ele não causa nenhum tipo de problema. O problema é que, por ser resultado de combustões, de queimadas, combustíveis fósseis que queimam nos automóveis, nos ônibus, nos aviões, não importa qual tipo de... Os combustíveis fósseis, quando queimam, eles geram uma quantidade muito acentuada de gás carbônico na atmosfera. E qual é o problema do gás carbônico em quantidades muito acentuadas na atmosfera? É que ele contribui para o aquecimento global. O gás carbônico, ou dióxido de carbono, é um dos principais gases responsáveis pelo aumento da temperatura média do planeta. Se ele estiver equilibrado, não tem problema. O problema é que nos últimos 100 e poucos anos, com a Revolução Industrial, os processos de queima aumentaram bastante, queimas de combustíveis fósseis no nosso planeta, e isso aí desregulou completamente essa questão dos combustíveis fósseis, da produção de gás carbônico. Até interessante falar disso aí, gente, porque como a gente está no período de quarentena aí, vocês devem ter visto em televisão, pela internet, ou lido em algum lugar, que o movimento no mundo todo, o movimento dos carros, dos ônibus, dos meios de transporte em geral, ele diminuiu bastante. E essa diminuição nessas últimas semanas do movimento dos meios de transporte baixou bastante a produção de gases poluentes na atmosfera. Então a qualidade, dentro de todos os problemas que nós estamos vivendo hoje em dia, a qualidade do ar do nosso planeta melhorou consideravelmente, justamente pela redução da frota, tanto de todos os veículos, não importa se terrestres, aéreos, marítimos, que funcionam com queima de combustíveis fósseis. Toda essa frota reduziu bastante, e com isso aí a qualidade do nosso ar melhorou, tá? Outro gás também que eu queria falar, que é um óxido, o monóxido de carbono. A fórmula é bem parecida, um é CO2 e outro é CO. Só que o monóxido de carbono, que também é resultado de queima de combustíveis fósseis, ele é um gás poluente e é um gás extremamente venenoso. Baixíssimas concentrações de monóxido de carbono sinalado pelo ser humano, pelos animais, ele é venenoso. Outro óxido interessante ali, o dióxido de enxofre, também é resultado de processos de queimas industriais e pode causar um problema que acontece em muitas regiões do nosso planeta, que são as famosas chuvas ácidas. O SO2, em contato com a água da chuva, ele acaba formando umas substâncias que são ácidas, tipo ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, que é o H2SO3, o sulfuroso, e o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Por isso a expressão chuva ácida, tá, gente? O nosso último slide é justamente da nomenclatura dos óxidos. Gente, nomenclatura dos óxidos. Para dar nomenclatura dos óxidos aqui, dar nome para os óxidos, eu dividi os óxidos em 2 grupos. Um dos grupos que eu chamo de óxidos moleculares e outro que eu chamo de óxidos iônicos. O que seriam os óxidos moleculares? São aqueles que são formados por oxigênio, eu já disse que sempre tem que ter oxigênio na forma do óxido, um oxigênio, e um outro elemento vai ser um ametal ou não metal. O
que a gente viu num estudo da tabela periódica agora recentemente. Então, um vai ser o oxigênio, que também é um não metal, e o outro elemento que vai fazer parceria com ele lá na fórmula da substância também vai ser um ametal. Os óxidos iônicos, um vai ser o oxigênio, mas o outro elemento que vai fazer a companhia para o oxigênio na fórmula vai ser um metal, que é aquele outro grupo gigante da tabela periódica, que a maior parte dos elementos, 80 e poucos por cento dos elementos da tabela são metálicos. Como é que eu faço para dar um nome, então, nesses dois casos? Vamos ver primeiro o caso dos óxidos moleculares. Eu coloquei aqui para vocês. No caso dos óxidos moleculares, que é formado por oxigênio e por um ametal, eu pego o prefixo, que indica o número de oxigênios que vai ter nessa substância. Como assim o prefixo? Mono, di, tri, tetra, pente, hex, hept, oct. Quantos oxigênios tiver na fórmula? Junta esse prefixo à palavrinha óxido. Então ficaria assim, ó, monóxido, dióxido, trióxido, tetraóxido, pentóxido e assim vai. E pego outro elemento, que vai ser um não metal, e também pego o prefixo desse outro elemento. Vamos ver uns exemplos aqui. CO, um oxigênio, monóxido de carbono. CO2, 2 oxigênios, dióxido de carbono. Esse aqui é bem legal. Cl2O7, 7 oxigênios, mono, di, tri, tetra, pente, hex, hept. Epitóxido de 2 vezes o cloro, dicloro. Então, Cl2O7, epitóxido de dicloro. Esse aqui, monóxido de dinitrogênio. Esse aqui, ó, 5 oxigênios, pente, pentóxido de fósforo 2 vezes, difósforo. Pentóxido de difósforo. No caso dos óxidos iônicos, aqueles que são formados por metais e o oxigênio, o nome é mais simples, é só dizer assim, ó, óxido de, o nome do metal, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de lítio, óxido de ferro. Só que lá na tabelinha de Cátios o ferro aparece 2 vezes, o ferro 2 e o ferro 3, ou o ferroso e o férrico. É só identificar qual dos dois e eu coloco. Nesse caso aqui é o ferroso, óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Mesma coisa acontece com cobre. O cobre vai aparecer 2 vezes na tabelinha lá de Cátios. Ele vai ter o cobre 1 e o cobre 2. Esse aqui é o cobre 1. Então ele é o óxido de cobre 1 ou óxido cuproso, o outro seria o óxido cúprico. Pessoal, como eu falei para vocês, esse aí seria o nosso último slide. Esses slides que eu passei aqui para vocês, eles vão estar disponíveis para vocês também lá no Classroom, tá? Eu vou passar para vocês os slides, vocês vão poder rever isso tudo aí. Tem essa videoaula explicativa aqui, onde eu estou explicando todas as funções inorgânicas. Gente, é um assunto muito extenso, tá? Eu não tenho assim como fazer de uma forma... demora, na sala de aula demora bastante, aqui eu consegui dar uma acelerada, eu peguei as partes principais. Eu espero que vocês tenham conseguido entender uma boa parte das explicações aqui. Eu estou fazendo o possível para que fique claro, né? Tanto nos slides quanto na explicação. Eu vou deixar para vocês então essa semana essa videoaula, vou deixar para vocês esses slides disponíveis lá também no Classroom. Vou deixar para vocês uma listinha de exercícios para vocês praticarem esse tipo de assunto aqui. Semana que vem, na nossa aula da semana que vem, eu vou fazer uma videoaula corrigindo os exercícios que vocês fizeram, que não é para me entregar, e depois da correção eu já vou deixar lá disponível para vocês uma atividade avaliativa sobre esse assunto. A gente vai continuar assim a princípio até dia 31 de maio. Eu espero que vocês aproveitem bem, espero que vocês tenham gostado desse formato de aula que eu estou dando para vocês. E semana que vem a gente conversa de novo, gente. Tudo de bom, se cuidem, fiquem em casa se não houver necessidade de sair. E se cuidem para a gente poder ter as nossas aulas aí no retorno. Até lá então, gente. Abração.